Muito bem. Bem-vindos ao Seminário de Identidade Ministerial 2025. É o seminário onde nós apresentamos algumas coisas que o Senhor tem nos dado, porque num determinado momento, talvez no ano passado, talvez o outro, Ele olhou para nós e Ele falou que nós precisávamos ajustar o foco, né? E a gente está no ano de ajustar o foco. Então, Ele tem nos direcionado a liderança da igreja, a dar atenção para esse que é o tema desse ano, né? É o ano de ajustar o foco. E embasado numa palavra que não pode sair dos nossos corações, que diz assim: os mandamentos do Senhor, eles permanecem inalterados. A fidelidade de Deus dura para sempre. E a santidade é o ornamento eterno da casa do Senhor. Então, segundo aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus e o motivo pelo qual nós estamos aqui, nós vamos ter esse tempo que começa hoje, né? Temos hoje e temos na quinta-feira. Mas nós teremos outros momentos ainda, né? Em relação a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós, para esse ano, então, o Senhor colocou no nosso coração o tema discipulado e liderança. Parece que é, na realidade, a mesma coisa, né? Parece que a gente está falando das mesmas coisas. Provavelmente nós vamos estar falando com as mesmas pessoas, mas com focos diferentes. Entenda que o discipulado a gente vai trazer um foco muito mais espiritual, um foco muito mais daquilo que é a nossa vida com Deus, e aquilo que a nossa vida com Deus pode ser doada aos nossos irmãos, aqueles que estão conosco. E a questão da liderança é muito mais uma questão prática, é muito mais uma questão do agir, do engajamento que nós temos na igreja, nas atividades que nós temos na igreja. Tá? Sem o discipulado, não existe liderança. Então, o primeiro ponto é esse. Sem haver uma questão de discipulado, não existe sequer uma questão possível de liderança dentro da igreja. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos tratar hoje essa questão, discipulado. Na quinta-feira, o pastor Felipe, ele vai tratar a questão da liderança, e o pastor Ademir vai tratar a questão da relevância ministerial, tá? Para nós finalizarmos esses 2 dias. Mas nós vamos estar dando continuidade, né? Tanto em sala de aula, quanto nos grupos ministeriais, também nos vídeos que nós estaremos ali gravando e deixando disponíveis. Por quê? Porque é algo que nós precisamos estar alinhados. A igreja precisa estar toda alinhada dentro daquilo que é a visão que o Senhor Deus deu para este ministério. Tá? Bom, a primeira coisa, quando nós falamos de discipulado, discipulado aplica-se naquilo que nós chamamos internamente de ministérios vida. E o que são os ministérios vida? Nós temos aqui dentro deste ministério 20 ministérios, né? 20 setores com as suas particularidades. Mas dentro desses 20 ministérios, nós dividimos aqueles que são os ministérios que acompanham o desenvolvimento pessoal, aquilo que é desde o ministério infantil, e agora, né, foi startado aquilo que são as crianças desde 0 anos de idade, o projeto Como Flechas, mas tudo isso dentro dos conectados, que é o ministério infantil. Do ministério infantil, a pessoa crescendo na igreja, passa pelo ministério de adolescentes, o ministério Aviva. Aí o ministério de jovens, né, o Open Arms. Temos as pessoas adultas, tanto no ministério de homens, quanto no ministério de mulheres, né, o Filhas e os homens de excelência. Os casais e a palavra e a oração. Esses 8 ministérios, eles são identificados no nosso ministério como sendo ministério vida. Isso daqui é a igreja em si. Não existe ninguém dentro dessa igreja, desde o pastor da igreja até aquele que está chegando agora, que não necessite estar envolvido dentro de um desses ministérios. Isso daqui é o ministério da vida da pessoa sendo desenvolvida diante do Senhor na congregação dos santos, na igreja. Então, esses são os ministérios onde cada um de nós precisamos estar inseridos. É óbvio que para organizar cada um desses ministérios, existe um serviço.
né? Então, existe um serviço no Ministério Infantil, existe um serviço no Ministério de Casais, existem os serviços ali. Mas nós não estamos falando desse serviço, nós estamos falando daquilo que é o resultado que esses ministérios causam, qual é a finalidade desses ministérios dentro da igreja. Englobar uma faixa etária, né, de infantil, ou de adolescentes, ou de juniores, ou de jovens, e tratá-los na palavra de Deus, no desenvolvimento diante do Senhor, segundo aquilo que é a faixa etária de cada um, segundo aquilo que é a realidade de uma vida de casal, de uma vida de solteiro, né, de uma vida, e nós teremos esse ano o primeiro curso de noivos, e não é curso de noivos para saber como é que entra, se vai tropeçar aqui, se não vai, não, é o curso de noivos, aquilo, olha, casar é fantástico, mas é um empreendimento perigoso, porém, é fantástico, né? E aí, é perigoso, mas é fantástico? Por quê? Porque é aquilo que é a sua vida daqui para frente, é algo que não tem volta, né? É algo que vai mudar o rumo da sua história e vai torná-la uma história fantástica. Porém, presta atenção, casar envolve uma série de coisas, envolve doação, envolve você entender o outro, envolve você viver para o outro, como nós vivemos aqui, né? Os maridos dessa casa vivem para suas esposas, as esposas dessa casa, elas rastejam pelos seus maridos, isso é fantástico, é algo fantástico, não é isso? Glória a Deus por isso, né? Nós poderíamos orar e encerrar esse... Porém, como estamos no processo, né? Como estamos no processo, então, vamos voltar aqui à nossa pequena realidade. E é claro, mas nós precisamos alertar aqueles que têm o perfil de noivos ou o perfil de um relacionamento sério, né? Um relacionamento sério. Aí vai lá, a menina põe no relacionamento sério, o rapaz não põe. Por que você não pôs? Né? Então tem que pôr. Quem está no relacionamento sério são os dois. Então, isso vai ser trabalhado, a questão do que envolve o futuro, de planejar o casamento, planejar a vida a dois, para que não seja surpreendido, né, com coisas que poderão desestruturá-los. Né? Então, o Ministério Vida trata a realidade de vida, a realidade do relacionamento daquela pessoa com o seu próximo e com Deus, dentro daquilo que é o que ele vive. Ministérios Vida, todos nós temos que estar ali, aprendendo e passando as nossas experiências, passando aquilo que nós já vivemos, para poder fortalecer os outros que estão chegando agora. Tá? Então, não tem como nós não estarmos inseridos dentro de um Ministério Vida, porque é nesse Ministério Vida que todos nós nos alimentamos, inclusive. Porque a gente trabalha um pouquinho nessa casa. Essa casa tem um pouco de atividades, né? Fora da linha, fora da curva. Mas, e a gente está engajado, só que a gente tem que parar, tem que sentar, tem que ser alimentado, né? Claro, nós temos os cultos, mas somente o culto, ele é insuficiente. Nós temos que ter o tempo de uma vida de oração, temos que ter uma vida de busca da palavra, nós temos que ter uma vida de troca com os nossos irmãos, de relacionamento com os nossos pares, com os nossos iguais, né? E é o Ministério Vida que proporciona isso. Tá? Bom, então, quando nós falamos de discipulado, nós falamos sobre aquilo que é o resultado do envolvimento nos Ministérios Vida. Tá? E o discipulado, ele é dividido, ele tem 3 componentes, né? Assim como a liderança. Então, o discipulado, ele tem o discipulador, tem o discípulo e tem o processo, né? Que é o discipulado em si. Essas 3 partes, elas precisam estar em harmonia com a vontade de Deus. Tá? E entre si. Então, não adianta ter um discipulador e ter um discípulo que não quer ser discipulado. Ou ter alguém que quer e precisa ser discipulado e não ter um discipulador que esteja se colocando à disposição para isso. E não adianta ter um discípulo e um discipulador se não houver uma visão, se não houver algo a ser trabalhado para que se desenvolva esse processo de discipulado. Então, os 3 componentes têm que estar em harmonia, tá? Bom, por quê? Porque, primeiro, é uma ordenança. O discipulado, o Senhor mandou o discipulado existir. Em Mateus 28, do 18 ao 20, ele fala assim, né? O texto fala assim:
E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus ele chega para os discípulos e fala assim, todo o poder me foi dado, como aquele que venceu, como aquele que é o Filho do homem que venceu. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele já tinha todo o poder no céu e na terra, ele era o próprio Deus Filho. Mas aqui falando como o Filho do homem que venceu. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E como é que ele direcionou esse poder? Ele direcionou esse poder para, primeiro, ir. Segundo, no ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Como que ele direcionou o poder, então? Ele direcionou para que a igreja pudesse se mexer, para que a igreja pudesse ir. E na inauguração da igreja, haverá ainda a descida do Espírito Santo com poder. Então, existe poder na ordem que o Senhor nos deu. Existe poder naquilo que é a instrução para a igreja existir. E existe poder naquilo que movimenta a igreja, que é o Espírito Santo. Todo o poder foi dado ao Senhor e ele transfere aquilo que é um chamado. Isso é fantástico. E ele nos coloca nesse chamado. Bom, vamos organizar isso daí. O que acontece então? Existe uma obra intrínseca a ser realizada para a qual a existência da igreja é fundamental. Alcançar almas. Não se alcança almas se não houver a igreja. A igreja está aqui exatamente para a missão que o Senhor nos deu, o ID, né? Para que isso aconteça, existe o processo discipulador. Então vamos lá. No que nós acabamos de ler, a primeira coisa que tem no versículo é o ir. E eu gosto muito de Marcos 16:15, na versão King James, que fala um pouquinho diferente. Fala assim, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo. Normalmente nós sabemos, né? Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala isso, parece que eu vou ter que me preparar e ir. É um dos pontos. Porém, quando a gente ouve assim, enquanto você estiver indo, quer dizer, a partir do momento que eu estou aqui, me mexo. Eu me mexo, eu já estou indo. E ali eu já é um local onde eu fui ali na rua, onde tem uma pessoa passando. Na minha casa é o local onde eu fui, no quarto do lado é um local onde eu estou indo. Na minha vizinhança é o local enquanto eu estou indo. Então, o ID fica muito mais próximo do que aquilo que é o que tradicionalmente a gente fala, né? Então, vamos lá. Ir é a missão da igreja, ótimo. Mas aí não é ir de qualquer jeito. Nós temos que pregar a ponto da pessoa ter a chance de decidir. Ela tem que ter a chance de... Não é igual o Jonas, por exemplo, que passou falando, se vocês não quiserem, vocês vão morrer. E os caras, por medo, eles aceitaram a palavra de Jonas e Nínive foi liberta. 100 anos depois, não deu certo. Com Naum, Nínive foi destruída. Por quê? Porque não houve a continuação, não houve o discipulado, não houve o contar a história do livramento e as gerações futuras honrarem isso. Se perderam. E aí, quando vem Naum, não tem mais chance. Nínive é destruída. Então, o que acontece? Tem que ser com qualidade. Tem que pregar a ponto da pessoa conseguir tomar uma decisão, quero ou não quero. Tá? E aqui, então, nós temos esse acompanhamento que a gente faz para que a pessoa possa se decidir. Isso é o discipulado inicial. Isso daqui é o que a gente faz no GDA. Este é o discipulado do GDA, o grupo de discipulado apostólico, nas casas, onde a gente vai, leva a palavra, leva para a pessoa aquilo que é uma palavra e ela aplica naquilo que ela está vivendo e nós vamos acompanhando, a pessoa pergunta, a gente interage, uma semana, outra semana, e a pessoa vai tendo condição de decidir. Esse é o discipulado inicial que é feito, né? Na questão do evangelismo. Até que a pessoa conscientemente se entregue ao batismo. E aí termina o processo evangelístico, com o discipulado inicial. A pessoa, uma vez batizada e inserida na igreja, agora ela está dentro dos ministérios da igreja. Por quê? Porque o versículo, ele continuou dizendo o seguinte, no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, agora nos ministérios vida, nós vamos fazer o discipulado, que é exatamente guardar todas as coisas, no discipulado pleno.
naquilo que é estar envolvido no ministério, recebendo no ministério infantil, no ministério de adolescente, no de jovens, no de casais, sendo discipulado para conseguir se estabelecer, se fortalecer, nunca esquecendo da palavra e da oração, né? E aí os ministérios ali abraçando a pessoa, e a pessoa vai estar indo na direção daquilo que é a necessidade de vida que ela vai ter naquele momento. Então, vamos supor que a gente esteja falando de um casal, né? Ótimo, perfeito, mas vamos dizer que o casal está bem, o casamento está bem, mas pessoalmente, o homem está tendo algumas dificuldades em relação ao trabalho, a mulher está tendo algum tipo de dificuldade, aí os ministérios de homens e de mulheres vão ser os principais para eles. O contrário também, está tudo bem aqui, está tudo bem lá, mas o casamento precisa de um up. Aí o Ministério de Casais vai ser onde eles vão se apegar mais. Ministérios vida. Não podemos deixar de ter isso, que é o discipulado pleno. E tudo isso com o quê? A gente viu, com o poder. Jesus falou, foi dado todo o poder, né? E até a consumação deste mundo. O discipulado, ele não acaba. O discipulado, ele começa, né? Tem um discipulado inicial, e ele tem o discipulado permanente. E esse discipulado, ele não vai acabar, até que o Senhor volte. Então, nós estaremos nesse processo de relacionamento espiritual para a nossa vida continuamente. Isso é vigiar. Isso é nós estarmos resguardados. Isso é nós não darmos vacilo, né? Não darmos brecha para o inimigo, nos fortalecendo aqui e aplicando isso nas nossas vidas, nas nossas casas. Muito bem. Existe, além do chamado, existe uma responsabilidade com o discipulado. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, olha só essa responsabilidade, né? Ser um modelo a ser imitado. Ser um modelo a ser imitado. Você pode parar e pensar assim, puxa, será que eu sou um modelo a ser imitado? Em tudo aquilo que eu estou vivendo, será que eu sou um modelo a ser imitado? O apóstolo Paulo, ele só pôde falar, sejam meus imitadores. Vamos traduzir isso, ele está falando, sejam meus discípulos. Por quê? Porque ele imitava Cristo, ou ele era discípulo permanente de Cristo. Então, só por isso, por ele ser discípulo permanente de Cristo, é que ele se deu a liberdade de falar, sejam meus discípulos. E se ele parar de ser discípulo de Cristo, ele não pode discipular ninguém. Ele precisa ter ali onde ele mirar, para ele poder ser um espelho para as pessoas. E aqui, isso requer constância e coerência em relação às atitudes faladas e demonstradas. Porque não adianta, eu não consigo enganar as pessoas por muito tempo. Eu não posso enganar, mas se eu engano, eu não consigo fazer isso por muito tempo. Então, eu tenho que ser coerente, constante. É a minha vida. A gente já vai ver, daqui a pouco, a questão sacerdotal, que é fantástico. Que é onde a gente vai ter que entender tudo isso. Mas, é assim, eu, como discipulador, serei aquele que estarei sendo imitado. Como discípulo, estarei imitando. E aí, você precisa de uma boa fonte para você imitar. E você precisa ser uma boa fonte para ser imitado. Né? Nós já vamos conectar tudo isso. Para construir uma imagem sólida leva muito tempo, mas é num piscar de olhos que ela se destrói. Então, você até pode construir um castelo em relação a você, numa falha, em algo que você dê brecha, algo que você não vigie. Isso rapidamente destrói toda a imagem. E é uma coisa, destrói tudo. Então, nós precisamos zelar por aquilo que é, o que nós somos, porque isso estará sendo multiplicado nas pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo não precisa derrubar cada um de nós. O diabo só precisa derrubar uma pessoa, o líder da igreja. Se ele derrubar o líder da igreja, todos nós vamos fraquejar. O diabo só precisa derrubar o líder no ministério onde você está. Se ele derrubar o líder, todo mundo sofre. Então, por isso que, em ordem inversa, nós temos que nos fortalecer e nos resguardar, cobrindo-nos de oração. Cobrindo-nos. Principalmente os nossos líderes, principalmente o nosso líder maior.
para que a igreja continue estando de pé, sustentada. Né? Bom, o que mais? Existe também uma motivação para o discipulado. Presta muita atenção em Filipenses 1:29. Paulo fala assim: por amor de Cristo, foi concedido a vocês a graça, mas não somente de crer em Cristo, mas também de morrer por Ele. Presta atenção. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Certo? Certo. Somos salvos pela graça? Sim, mas não só salvos. Nós somos salvos, né? A graça, ela nos dá a salvação e também nos dá a possibilidade de morrer. Morrer para nós, de sofrer por Cristo, de participar, continuando o ministério dele. Então não é assim, uma vez salvo, sempre salvo, viva uma vida de festa, festa das nações de janeiro a dezembro. Não. Somos salvos, glória a Deus, mas também padecemos, e isso também é graça. Cada vez que você se encontra cansado, cada vez que você se encontra numa condição até de pensar em querer desistir, cada vez que você se encontra desgastado, é graça. Porque você está colocando a tua vida diante do Senhor que te salvou. E Ele está nos usando. Ele nos deu a graça de sermos participantes. Então, eu restringo aqui a palavra padecer em continuar a obra iniciada por Jesus e que teve o seu esplêndido resultado por causa do discipulado que fez com seus seguidores. Mas isso não foi uma obra fácil, não foi uma obra simples. Quando estava tudo certo, vinha uma abobrinha de Pedro. Quando estava tudo certo, vinham os irmãos falando: Senhor, me coloca lá na posição de chefe. E aí, tá. Quando estava tudo certo, viu? Então é o seguinte, venda agora a sua capa e pegue a espada. Ou seja, entenda que a minha cobertura, eu não vou estar mais aqui fisicamente com vocês. A minha cobertura agora está aqui. E aí Pedro pega uma espada e arranca a orelha do soldado. Aí o Senhor fala: ai, não. Aí ele chora. Ele fala assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Tipo assim, viu? Eles precisam de mim ainda. Faça a tua vontade, mas eles precisam de mim ainda. 3 vezes, na mesma noite, ele ora a mesma coisa. Mas o Senhor sabia o que ele já tinha feito como discipulador e o que o Espírito Santo agora iria trazer. E nós estamos aqui. O resultado foi fantástico. Mas não foi fácil. Né? Não foi fácil para Jesus, não acho que vai ser fácil para você. Né? Se Jesus teve 12, né, entre as multidões e centenas de discípulos, teve 12 próximos, dos 12, um traiu ele e o outro o negou, não ache que você vai ter 12 e os 12 vão te endeusar. Né? Os outros 10 fugiram, né? Os outros 10 fugiram. E aí? Não, os seus nada. Vão embora e depois sabe o que vai acontecer? Você vai buscar eles. Padecer por Cristo. Né? Bom, o Senhor confiou a nós a continuidade da obra iniciada naquela cruz. Então, é assim. Nós sabemos que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Se você quer saber sobre isso, venha na Academia Bíblica. Mas o Senhor Jesus Cristo está lá em Hebreus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Certo, Helena? Muito bem. Aí, nós que estamos aqui, não recebemos a ordem ou a unção de Melquisedeque. Nós recebemos a ordem de Cristo e a unção do Espírito Santo. Então, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Cristo. E aí é que vem o detalhe. Nós somos sacerdotes. E para ser o que quer que seja, diante do Senhor, na casa do Senhor, nós temos que entender o sacerdócio. Sacerdotes. Englobo, sacerdote, sacerdotisa. Né? Vamos lá. Apocalipse 1:6 e 5:10 fala que Cristo nos fez sacerdotes para o Pai. E 1 Pedro 2:9 fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então, na graça,
né? No Novo Testamento, nós somos identificados como sacerdotes. E nós temos que entender que tudo vai começar pelo sacerdócio. Então existe o modelo sacerdotal. O discipulador, ele tem que ser um sacerdote. E como modelo de sacerdócio para o discípulo. Então, nós temos que ser sacerdotes. Esse é o primeiro ponto. O discípulo, ele tem que estar disposto a entender o sacerdócio, o que é o sacerdócio. E o discipulado é exatamente aquilo que insere o discípulo no sacerdócio. Então, nós somos sacerdotes. Ok. Como sacerdotes, deu-nos o direito de sermos chamados de filhos. E filho do rei é rei. Então, nós somos reis e sacerdotes. Mas existe um processo. Existe aquilo que nós temos que entender que nós somos. E aí, nós vamos ver em Levítico capítulo 8, o modelo sacerdotal. Eu vou me ater 10 minutos em Levítico 8 para explicar tudo isso que está aí. Tá? Então, você pode abrir a sua Bíblia. E diz o seguinte: este é o modelo da ordenação sacerdotal. E fala assim: e o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: toma Arão e seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho de sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos sem fermentos. Primeira coisa, e manda que o povo todo se reúna na frente à tenda do encontro. Então, o que é que o Senhor está falando? Você vai agora mostrar para eles o que é que eu desejo de um sacerdote. E eles serão sacerdotes. Eles foram escolhidos, classe sacerdotal, mas não exclusividade eterna. Era um modelo a ser copiado. Tanto é que quando Jesus ele vai para a sua última ceia, né? As pessoas o texto fala que as pessoas tinham subido para a purificação. Na verdade, este modelo sacerdotal, as pessoas adotaram daí para se purificarem para a Páscoa. Né? Antes da última Páscoa do Senhor. Né? Antes dele subir para a sua última Páscoa, onde ele foi o Cordeiro, fala ali que muitas pessoas subiram a Jerusalém para a purificação. E a purificação é este modelo aqui. Tinham pessoas que faziam a purificação no dia, tinham pessoas que levavam 7 dias para esta purificação do modelo sacerdotal. Tá? Que era aplicado não só para sacerdotes, para todas as pessoas. Mas, então, só que o Senhor fala que todo mundo veja como é. E por que todo mundo tinha que ver como é? Isso não é particular do sacerdote? Não é só a tribo de Levi que é sacerdote? Não. Todo mundo tem que entender o que eu desejo de uma vida de santidade. Tá? E isso daqui é o que cada um de nós temos que ser na nossa vida para nós sermos sacerdotes. Para que possamos discipular, para que possamos ser pessoas que tenham uma vida espiritual a ser imitada. E aí ele continua, né? Todos foram lá, na frente da tenda do encontro, e no versículo 6, e levou Arão e seus filhos à frente, Moisés levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água. Então a primeira coisa que eles fizeram, eles tomaram um banho na frente de todo mundo. Ninguém toma banho com roupa. Se tira a roupa. Isso é uma vergonha. Isso é algo que é impensável, né? Para qualquer um, mas para o judeu, isso é uma humilhação. Mas o Senhor mandou que eles se banhassem com água na frente de todo mundo. Por quê? Porque a primeira coisa que o Senhor requer de cada um de nós é transparente. É uma vida onde nós não tenhamos nada a esconder das pessoas. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui vai tomar banho na frente do seu discípulo, não é isso que a gente está falando. E se você me chama de professor por causa disso, não me chame mais. O que eu quero dizer é o seguinte: quando as pessoas olharem para você, não pode haver barreira. Nada pode ser uma barreira entre você e principalmente aquela pessoa que está sendo discipulada por você. Não pode haver barreira, tem que haver transparência geral. Mas com o seu discípulo, com aquela pessoa que está olhando para você e perguntando como é que eu vivo a vida com Deus que você vive, você tem que ser transparente. Você não pode ter nada a esconder. É isso. Esse é o primeiro ponto. Eu não posso ter nada a esconder. Então eu preciso antes
resolver o que quer que sejam as minhas vergonhas, antes de eu permitir que uma pessoa olhe para mim e aprenda como é se relacionar com Deus. Uma vida transparente. Continua. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto, o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com uma faixa de obra esmerada. É uma faixa de obra esmerada, é aquilo que eram 3 cordas que eles iam entrelaçando vagarosamente em torno da cintura. Isso demora tempo, tá? Então aqui, a segunda coisa que nós precisamos ser, pessoas pacientes. Ah, mas a ansiedade é o mal desse século. As doenças psicossomáticas, né, estão matando. Doenças psicossomáticas estão sendo tratadas como um bebê reborn. Misericórdia, gente. Aí eu fico calmo com o meu bebê reborn. Seu bebê, vou falar, sinto muito. Seu bebê reborn não acorda às 3 da manhã você, chorando. Toda suja a fralda. Querendo brincar. 3 horas da manhã, chorando. Amanda, fui lá no berço. O que ela tem? Cheguei lá, porque brincar. Brincar o quê? Sabe? E aí as pessoas estão sendo tratadas com remédio, com o que quer que seja, com pet, com... Gente, nós precisamos saber esperar no Senhor, depositar nele toda a nossa ansiedade. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Precisamos ser pessoas pacientes. E as pessoas têm que ver em nós essa paciência. Porque se existe alguma coisa que nós odiamos, é esperar. E quando a gente fala de esperar a bênção, é um ódio amoroso que a gente tem, que é inexplicável. Porque a gente ama a bênção e odeia a espera. Não é? Bom, é a nossa vida. E a gente tem que mostrar que o Senhor é fiel, que vai acontecer. E aí, nós temos que ser pacientes, essa faixa de obra esmerada, né? Que mais? Depois colocou-lhe o peitoral e pôs também o urim e o tumim. Peitoral são aquilo que são seriam os ministérios, seriam também os dons, mas o urim e o tumim diz respeito à resposta de Deus. Então, o urim e o tumim seria nós aprendermos a depender de Deus para fazer a obra que nós fazemos. Se você quer aprender a jogar o urim e o tumim, venha na Academia Bíblica. Lá nós ensinamos a jogar o urim e o tumim, tá bom? Muito bem. Mas isso diz respeito a você esperar a resposta de Deus, depender de Deus para fazer, não da nossa ansiedade, né? Que mais? Depois ele pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada e sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Lá em Êxodo 28:36, essa placa de ouro, ela está escrito santidade ao Senhor. E é uma placa que fica aqui grudada no turbante e fica roçando a testa, fica vermelha a testa, até marca. Por quê? Porque o sacerdote ele nunca podia esquecer que santidade ao Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, santidade. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas que buscam a santidade. Nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não veremos a Deus, se quando Ele vier buscar, nós não formos encontrados em condição de ser santos. Ah, mas eu peco todo dia. A palavra de Deus fala, sim, você peca, mas você não mais planeja o pecado a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você desceu as águas do batismo e agora você é uma pessoa convertida, uma pessoa que o conhece. Você não planeja mais o pecado. O pecado é um descuido. E quando esse descuido acontece, a primeira coisa mais importante da nossa vida é nos acertar com o Senhor. É nos acertar com a pessoa, é estarmos em paz com Deus. Né? Então, santidade, né? Aí depois, versículo 12, nós temos, depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-lhe a fim de o consagrar. Então, nós temos que ser pessoas que têm unção, que têm a presença do Espírito Santo, que quando falamos, não falamos da carne, não falamos de nós mesmos, não explodimos, não trazemos conceitos humanos, como o apóstolo Paulo fala, e é uma frase que eu amo, ele fala, ostentando a inútil arrogância do seu próprio conhecimento carnal. Isso tem que estar longe de nós. Né? Não serve para nada. Então, nós temos que mostrar que o Espírito Santo dirige as nossas vidas. Unção. Né?
Em seguida, mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu com túnica, cingiu com cinturões, colocou a mitra sobre a cabeça, igualzinho o pai tinha feito, né? Ou seja, nós precisamos ter também um testemunho daquilo que a gente vive. E o primeiro testemunho que a gente tem é o testemunho na nossa casa, né? Então, o primeiro lugar onde a gente vai, a gente falou aqui, é a nossa casa. É o local onde todos têm o seu momento, o seu processo, e vão chegar diante do Senhor naquilo que é o tempo que o Senhor permite que cada um de nós tenhamos. Porém, eu preciso ser testemunha que na minha casa, lá, eu sou uma pessoa que leva a luz de Cristo. Então, eu preciso ter o testemunho daquilo que eu faço. Se ainda não aconteceu, aguenta, fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel. E aquilo que nós vivemos, a nossa família viverá. Promessa do Senhor, né? Que Ele abençoaria os nossos filhos, as nossas gerações, até 1000 gerações. E Ele fará. Só espera. Só deixa o Senhor fazer. Continua sendo, né, aquilo que você é diante do Senhor e continua fazendo a obra do Senhor. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. E aqui nós temos, então, a questão do movimento quando se transfere a culpa, quando se transfere o pecado para o animal. Colocar a mão na cabeça dele e aí degolava ele. Nós temos que ser pessoas que temos a nossa questão de salvação definida. Temos o capacete da salvação, né? Nós temos que saber que o Senhor, Ele nos perdoou dos nossos muitos erros passados. E nós temos que ser pessoas curadas. Porque ninguém que é doente cura o outro. Para que nós possamos ajudar o outro a ser curado, a ter uma vida diante de Deus, nós precisamos ser curados, encontrar o caminho da cura. E o caminho da cura é Cristo, nós conhecemos, nós temos relacionamento com Ele. Mas se eu ainda não conseguir, se eu ainda tenho coisas que eu preciso ser curado na minha vida, lembre-se que antes de ser um discipulador, você é um discípulo. Você tem pessoas que te discipulam. E nós temos isso na igreja de uma forma muito clara. Nós somos discipuladores, mas sobre nós temos discípulos. Nós temos aqueles que foram colocados sobre esta casa para nos dar a direção sobre aquilo que nós estamos vivendo dentro da visão que Ele nos deu. Esses são os nossos discipuladores. E nós precisamos estar alinhados. Existe uma cadeia, né, de comando, de discipulado dentro da igreja, de onde flui aquilo que é a visão do Senhor para a igreja onde a gente está. E nós não podemos negligenciar isso. O discipulado não começa em nós. Ele passa por nós. Vem em primeiro lugar do trono de Deus. Paulo fala, eu sou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, ele está ali recebendo do Senhor. Quando ele está em Jerusalém, quando ele está, embora ele tenha o seu chamado, ele se submete, ele se submete aos apóstolos, ele se coloca com os apóstolos como iguais, para que flua, senão não vai fluir a bênção do Senhor. Né? Mas aqui, ele, como sendo o fundador das igrejas, o responsável, ele fala, me imitem como eu imito Cristo. Então, ele também é discípulo. E nós somos discípulos, nós temos pastores sobre as nossas vidas nessa casa. Nós temos líderes sobre nós, temos pastores sobre nós, temos apóstolos sobre nós. O apóstolo Ademir e a bispa Cláudia, nossa profeta, são os nossos discipuladores maiores nesta casa. E nós não podemos estar em discordância, né, com aquilo que é uma linha de discipulado sobre nós. Nós precisamos estar alinhados. Eu não posso não aceitar. Se eu não aceito, então eu não estou inserido dentro daquilo que é a visão desta casa. Posso conversar, não entendi ainda? Perfeito, isso é o discipulado. Posso entender o porquê e não simplesmente aceitar sem falar nada? Deve. Esse é o trabalho do discipulado. Mas de forma alguma nós podemos estar sem estar debaixo de uma palavra que discipula desde o trono de Deus até as nossas vidas nesta casa. Porque senão o Senhor, Ele teria outras pessoas na liderança desta casa. Ou seja, as pessoas que estão na liderança desta casa são os nossos discipuladores. As pessoas que são os líderes do ministério onde você está,
São os seus discipuladores, porque estão sendo discipulados pelos pastores. As pessoas que estão debaixo do seu discipulado estão recebendo o discipulado desde o discipulado pastoral, que flui pelo seu líder, por você, até chegar à vida dele. Isso chama-se alinhamento. Isso chama-se um foco só, bem ajustado. Isso em cada um dos ministérios que existem. Nós estamos falando dentro deste ministério. Né? Cada ministério tem a sua visão e tem a sua organização ali. Muito bem. Que mais? Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas da forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou, cumprido com isso o rito da expiação. Né? Bom, então nós temos aqui, no versículo 15 e 14, essa questão de ser perdoado e curado. Olha que importante, versículos 16 e 17. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, dos 2 rins, toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar, como oferta agradável ao Senhor. Quanto ao couro do novilho, sua carne e seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo que ordenara ao Senhor. E eu fiz um corte sobre isso a semana passada e coloquei nas redes sociais, falando exatamente sobre isso. O Senhor pega a melhor parte da carne que a gente come, picanha, maminha, alcatra, contrafeira, joga tudo fora. Tudo fora. Pega a parte de dentro, pega lá a gordura dos rins, né? Pega lá do fígado, os 2 rins, pega as vísceras e queima como oferta agradável ao Senhor. Por que o Senhor manda o sacerdote fazer isso? Numa clara exposição de que o que interessa para Deus é o que está dentro de nós, não o que está fora. Ele quer de nós aquilo que está dentro. Ele quer que saia de dentro de nós a nossa devoção a Ele. E é exatamente isso que é demonstrado aqui. Né? É isso, ele não quer a aparência, não quer o exterior, que é o nosso coração. Né? Que mais? Aí, vamos lá para o 22. Mandou então trazer, os filhos deles fazem a mesma coisa depois, né? Os filhos de Arão. Depois mandou trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício, da ordenação de Arão, e colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então, no versículo 22 e no 30, fala sobre consagração. Fala sobre nós sermos pessoas que nós temos as nossas vidas consagradas ao Senhor. No 30 fala assim: em seguida pegou Moisés o bálsamo da unção, do sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão, sobre as vestimentas sacerdotais, com os filhos dele, consagrou com isso Arão, suas vestes sacerdotais e os seus filhos. Então, nós temos que ser pessoas que vivam Cristo. Nós temos que ser pessoas que na igreja vivemos Cristo. Em casa, vivemos Cristo. No trabalho, vivemos Cristo. Onde quer que a gente vá, nós vivemos Cristo. Nós somos pessoas consagradas, exclusivos. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não dá para ser uma pessoa aqui e outra em casa. Isso, de forma alguma, faz de nós um sacerdote. Ninguém é sacerdote na igreja e na casa deixa de ser. Não existe isso. Não dá para ser um sacerdote na casa e não ser no trabalho. Não existe isso. Isso é uma condição espiritual diante do Senhor, que está em todos os lugares, em todas as áreas das nossas vidas. Temos que ser os mesmos, onde quer que a gente vá. Há uma responsabilidade. Há uma dádiva sobre nós. Muito mais do que uma responsabilidade. Aí fala, no 23, sacrificou o carneiro, pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O que significa isso? Significa que nós temos que ouvir a voz do Senhor, fazer a vontade do Senhor e caminhar na vontade do Senhor. É exatamente isso. Eu recebo do Senhor, eu faço pelo Senhor e eu caminho pelo Senhor. A minha vida, ela é uma vida onde o Senhor é o todo. Eu não posso ter o Senhor aqui e na minha casa o Senhor e o Senhor Zeca Pagodinho. Não dá. Como que eu vou fazer isso? Na igreja eu tenho a senhora Aline Barros, e na minha casa eu tenho lá, nós vai descer, viu? Não dá, gente. Não existe isso. É ouvir o Senhor e caminhar no Senhor e ter a direção do Senhor. Não dá para mudar. Homem de ânimo dobre, inconstante nos caminhos. Não podemos. O bispo Tiago fala sobre isso.
Nós temos que ter uma só fé, um só modo de ser, um só modo de viver. Ah, mas eu gosto tanto. Então vai se curar. Vai encontrar o teu prazer em Deus, antes de trazer uma pessoa para a morte. Porque se você traz um discípulo para te imitar, e você é inconstante, você está trazendo um discípulo para a morte. Isso é muito sério. Bom, aí, no 25, tomou toda a gordura do animal, pegou os rins, pegou tudo aquilo. No 26, pegou os pães sem fermento e os bolos azeitados, colocou tudo isso, né, nas mãos de Arão e dos seus filhos. E fez o gesto de apresentação diante do Senhor. O que significa isso daqui? Significa ser ofertante. Significa que nós precisamos ser pessoas que saibam a quem ofertar, a quem entregar a nossa honra, porque Ele tem nos honrado. E quando a gente fala de oferta, a gente não está falando de quantificação. A gente está falando de valorização. É muito diferente. Ninguém está falando de quanto deve ser, mas o Senhor fala que nós precisamos valorizar. Em Êxodo 23:15, lá no final, o Senhor fala assim: ninguém compareça perante mim sem uma oferta. O que Ele está falando? Se você não valoriza o que eu faço por você, não venha na minha presença. Não venha aqui. Isaías capítulo 1, versículo 12, o Senhor fala assim: quem foi que por acaso requereu de vocês o só pisardes dos meus átrios? Quem disse que é só vir? Eu nunca falei isso para vocês? Nós temos que saber valorizar o que Deus tem nos dado. Nós temos que saber valorizar e viver com aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que aprender a ser aquilo que Deus nos permite ser. E somente quando eu valorizar aquilo que o Senhor me permitiu ser hoje, Ele vai poder me dar um pouco mais. Antes disso, de jeito nenhum. Existem duas questões de valorização. Uma é o dízimo. E o dízimo diz respeito a dividir por 10, né? Pegar uma parte. O número 10 diz respeito à responsabilidade do homem. Então, quando o Senhor pede o dízimo, né? Primeiro que o dízimo foi entregue voluntariamente por Abrão a Melquisedeque. Mas, é assim. Aí depois na lei, o Senhor fala para entregar o dízimo. Quando Ele pede para entregar o dízimo, Ele está falando, no mínimo, você é responsável por isso aqui. Ó. Me dá a 10ª parte do que eu te dei, porque você é responsável por isso daqui. Dízimo é responsabilidade. Nós entregamos por honra, por entendermos que somos responsáveis, porque isso daqui é o que o Senhor tem nos abençoado. Nós temos uma casa de oração, nós temos um local onde nós congregamos, nós temos uma estrutura para nós podermos viver, nos fortalecer, para ir lá fora e sermos vencedores. Aqui é a nossa responsabilidade. Mas as ofertas dizem respeito a quanto nós valorizamos o que Deus é nas nossas vidas. Dizem respeito a nós darmos valor para aquilo que o Senhor tem nos dado. Aí não tem um preço. Aí não tem um valor que Ele define. Aí depende do meu coração. Quanto eu valorizo Deus. Não é quantidade, é valorizar. E nós precisamos ser, para que vejam em nós, que nós somos gratos. O apóstolo Paulo fala, acima de todas as coisas, sejam gratos. Sejam gratos. Né? Muito bem. Que mais? No versículo 31 fala para eles comerem tudo isso. Então nós temos que mostrar que nós nos alimentamos espiritualmente. A palavra de Deus nos alimenta. A oração nos alimenta. Nós temos que ser pessoas alimentadas espiritualmente. Se eu não tiver esta palavra como alimento, se eu não tiver uma vida de oração como alimento, eu não terei o que discipular. Não terei. Eu não terei a oração e a palavra guiando a minha vida. Eu não tenho como. Então, eu tenho que ser alimentado. E do 33 ao 36, 7 dias repetindo isso. Diz respeito a nós sermos constantes. Nós sermos pessoas que demonstrem aquilo que nós somos hoje, amanhã, depois, e num processo gradativo de crescimento. Um crescimento constante diante do Senhor.
Isso daqui é o que Deus apresentou para Arão, através de Moisés, sobre o requerimento para ser sacerdote. O que toda a congregação precisava ver para entender e ser também. Por quê? Porque na lei não, mas na graça, todos nós somos sacerdotes. Todos somos sacerdotisas. Todos temos estas responsabilidades aqui, ó, que é a nossa responsabilidade imediata diante de Deus. Para que depois nós possamos virar, estamos com essa responsabilidade diante de Deus. Aí, depois disso eu viro, e agora eu estou no movimento apostólico de ser enviado. Não posso ser um discipulador se eu não for um sacerdote. Não tem como. Dá para entender? Amém? Muito bem. Eu sei que não dá para ouvir um glória a Deus, porque você está ocupado pensando, e precisa ser assim. Pensa, coloca isso na sua vida, né? Que é o que nós precisamos ter. Bom, acabou a pilha, nós acabamos também o nosso momento de palavra. A luz está acendendo. Mas não anda. Pastor Fábio? Meu amigo? Não, está ali, ó. Pastor Fábio? Não, ele está ali. Muito bem. Acabou. É que foi um pouco pesado, é isso? É? Será que é isso? Bom, o que acontece então? Não é possível nós transmitirmos alguma coisa da parte de Deus se não tiver o nosso relacionamento com Deus em ordem. Se a nossa vida com o Senhor, ela não estiver correta. Se não for uma vida que o Senhor aceite. Porque nós não temos que ser aceitos pelos homens, né? Nós não temos que ser aceitos pelos nossos discípulos. Nós temos que ser aceitos por Deus. E aí, o Senhor encontrará em nós aquilo que Ele precisa para que nós possamos fazer os discípulos. Para que Ele consiga falar com aqueles que estão chegando agora, que são os meninos na fé, que são aqueles que ainda precisam do leite espiritual. O Senhor vai encontrar em nós pessoas que têm requisitos para Ele conversar com essas pessoas. Porque Ele vai precisar mostrar como é. E aí, quando Ele vai mostrar como é, Ele irá nos usar, né? Bom, esse é o próximo slide, certo? Bom, então vamos lá. Se a primeira coisa que a gente precisa, então, é entender que nós temos que ser um modelo sacerdotal, uma segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ter uma unidade de espírito. Nós precisamos estar todos aqui no mesmo espírito, né? Sabendo que todos nós somos iguais. O apóstolo Paulo fala, cada um com toda humildade, considere aquele que está do seu lado superior a você. Bom, primeiro, se eu considero a pastora Karina superior a mim, ela é superiora. Mas se ela me considera superior a ela, eu sou superior. Então nós somos iguais? Somos iguais. Mas existe um detalhe. Para mim, cada um do meu próximo é superior a mim, porque a mim cabe uma responsabilidade de ser alguém a instruir. Eu vou estar discipulando. E se eu estou discipulando, se aquela pessoa, ela receber de mim o mal, e se ela não for aquilo que o Senhor deseja, porque eu não sou, o sangue daquela pessoa está sobre mim. Porém, se aquela pessoa tiver êxito, e ela for aquilo que o Senhor espera, que Ele contou comigo, Ele espera, e aquela pessoa alcançar o êxito no discipulado, eu sou digno de dupla honra diante do Senhor. Então, para mim, cada uma das pessoas que o Senhor coloca nas minhas mãos são superiores a mim. Porque são elas que irão mostrar ao Senhor o resultado das obras, como ouro, pedras preciosas, prata, madeira, feno ou palha.
Então, cada uma das pessoas é mais importante do que eu. Cada um considera o outro superior a si mesmo, não é? Temos uma responsabilidade por aqueles que o Senhor colocar nas nossas mãos para cuidar, pois são especiais para o Senhor. O discipulador, ele deve ser aquele que cuida, que direciona, que tem esse cuidado, né, de transferir aquilo que ele é. O discípulo tem que entender o cuidado sobre ele. Tem que entender que as coisas que nós falamos e aquilo que a gente orienta são coisas boas. Mas isso vai ser quebrado com a nossa postura, com aquilo que nós vivemos. Então, olhando para nós, vendo aquilo que é o modelo sacerdotal, as pessoas que estarão sendo discipuladas por nós, elas terão essa liberalidade de entender e aceitar o que nós estamos falando. Eu sei que ninguém aqui passa por um processo de ter pessoas que vocês estão cuidando e essa pessoa, ela se rebelar contra você. Não, eu sei que todo mundo aqui discipula e é joia, né? É nada. A gente sabe que não é, né? Mas o que acontece? Processo, né? Todos estão passando por um processo, mas a tua vida vai quebrar as barreiras. Aquilo que você vive quebra essas barreiras. E as pessoas ouvem de uma forma muito, muito melhor aquilo que elas veem com resultado, né? O discipulado deve ter coerência às necessidades que são apresentadas, aquilo que é o limite do discipulador e aquilo que são as necessidades do discípulo. Tem que haver coerência naquilo que a gente está fazendo. A gente não pode pular etapas, né? Nós temos um processo, temos as etapas do discipulado, né? Não vamos trabalhar sobre isso aqui agora, mas, enfim, tá? E que mais? Essa palavra é difícil. Sujeitando-nos uns aos outros. Nós precisamos nos sujeitar no temor de Cristo. Não, volta, por favor. Volta. Pastor Fábio, volta à tela anterior, por favor. Então, a questão de se sujeitar. O discípulo, como nós já falamos aqui, o discipulador, como nós já falamos aqui, o discipulador, ele tem que entender que ele está sujeito a alguém que está discipulando ele. Então, nós, como discipuladores, como as pessoas que foram chamadas para o ministério, para fazer a obra, foi dada na nossa mão responsabilidades de cuidar de pessoas, mas nós só estamos fazendo isso porque nós estamos sendo discipulados, direcionados. E nós temos que nos sujeitar aos nossos discipuladores. Obrigado. Além disso, né, nós temos que entender a necessidade dos nossos discípulos, respeitar os limites, respeitar aquilo que é o que precisa agora ser trabalhado. Eu não posso querer bater meta, chegar onde não dá. Cada pessoa tem a sua necessidade. Não, a minha necessidade agora é uma necessidade de vida com relação àquilo que eu vivi na minha infância. Eu preciso tratar isso, é isso que eu vou tratar. Não dá para tratar outra coisa antes de tratar isso, né? E aí eu preciso saber que existem os processos, as etapas e onde eu posso hoje estar pisando. E onde eu posso estar liberando para que esse discípulo possa estar indo além. Você não pode também soltar uma pessoa para dirigir um carro sem que ela esteja habilitada, né? Sem que ela esteja devidamente habilitada, tá? Os que já se aventuraram sabem o frio na barriga que é. E aqueles que já bateram o carro não precisa nem falar, né? Então, que mais? O discípulo deve sujeitar-se ao discipulador. Volto a falar, isso é muito fácil quando a nossa vida fala por nós, tá? E o discipulado deve ter coerência às necessidades apresentadas. Muito bem. Além dessa unidade, nós precisamos ter disposição para a obra. 2 Coríntios 12:15, fala assim, o apóstolo Paulo, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, nós precisamos ser pessoas que estão dispostas a caminhar com os nossos discípulos. Não adianta, se você tem pessoas que você está cuidando, você precisa caminhar com ele. Você precisa andar com ele. E aí aqui, né, fala, mesmo que ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado, né? Viu? Nós não vamos ter galardão aqui por isso. Não quero receber nenhum mérito aqui por isso. Nosso galardão é no céu. Aqui, a gente vai discipular e vai ter problema. Vai discipular e a pessoa vai ter problema. Vai discipular até que a pessoa aprenda. É uma criança que gatinho começa a andar e vai cair toda hora. É assim que a gente
né? Mas a gente tem que ter disposição para segurar na mão e continuar ali ajudando até que consiga andar. Nós temos que nos deixar gastar. E quando ele fala de muito boa vontade, ele fala, de muita boa vontade eu gastarei. Ele está falando financeiramente. Em outras versões, ele fala investir mesmo, tá? Financeiramente, ele está falando. Ou seja, dedicar aquilo que seria um ganho meu, trocar isso, ou até investir, né, pela pessoa. E aí ele fala de gastar a própria vida pelas almas, né? Mas é assim, aquilo que nós precisarmos fazer, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Lembrando que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Essa obra, antes de ser tua, é do Senhor. Antes de nós sermos uma igreja, essa igreja é de Cristo. Ele é o Senhor desta casa. E se Ele está dando a direção, e se Ele coloca tudo isso na palavra dEle, e se Ele nos mostra tudo isso, é porque Ele vai fazer. Ele só precisa encontrar em nós o meio de fazer, né? O canal, a disposição. Temos que ser persistentes, mesmo que muitas vezes possamos ser vistos como enfadonhos, né? E entender que a nossa recompensa não está nas coisas desse mundo. Talvez você até possa parecer uma pessoa chata. De repente a pessoa fala, mas de novo isso? Ué, mas você de novo fez isso? É isso, não tem outro assunto. Não dá para mudar de assunto, gente. Não tem como, né? Bom, que mais? O alinhamento, nós precisamos ter também o alinhamento, a visão daquela comunidade, da igreja onde nós estamos, né? Efésios 4:12 Efésios 4 fala a respeito dos dons ministeriais. E aí falando particularmente, nós estamos numa casa, num ministério apostólico. E esse ministério apostólico tem várias coisas a se falar sobre isso. Nós temos uma matéria de 12 aulas só sobre isso na Academia Bíblica, falando sobre fundamentos apostólicos, né? Mas, o que acontece? No versículo 12, o apóstolo Paulo ele fala, por que são dados esses dons? É querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que nós possamos ser aperfeiçoados, edificados, aperfeiçoados, isso é constantemente, a organização apostólica, ela tem que existir. A uns o Senhor deu como apóstolos, outros como profetas, pastores, evangelistas, mestres, são os 5 ministérios. Aí nós temos os dons pessoais, temos os dons ministeriais, temos uma organização dentro da igreja, tudo isso para que exista uma liderança que tenha ferramentas, para que nós possamos ter ferramentas, para que a igreja ela tenha o poder do Espírito Santo para alcançar os objetivos de Deus, né? Então, tudo isso organizado. Há uma obra a ser feita da forma que o Senhor nos orientou. E para isso Ele nos deu os ministérios para que possamos nos completar, a fim de que a obra seja aperfeiçoada. Isso só será possível se entendermos o papel de cada um. E isso como discipuladores da visão que Deus deu para esse ministério. Então vamos lá. Estamos dentro de um ministério apostólico. A maioria aqui é desviado de outro ministério, né? Eu estava no outro ministério, está aqui. Tudo bem, a maioria é desviada de outro ministério. Acho que ninguém aqui nasceu neste... Alguém aqui nasceu neste ministério? Opa! Glória a Deus, né? Não era da quadrangular? Entreguei aqui, né? Muito bem. Mas a maioria não é desviado, gente. É maneira de falar. Nós estávamos em outro ministério, o Senhor nos chamou para cá. Ah, entendi. Entendeu, desviado? É isso. Então, vamos lá. É o seguinte, vamos lá. Estamos num ministério apostólico. Então, nós temos que entender qual é a visão apostólica. Não dá para você estar num ministério apostólico dizendo assim, eu não aceito isso. Porque nós estávamos num outro ministério. E aí, não foi em um mês, não foi em um ano, foi depois de anos de oração, de anos de luta e de afrontas, que o Senhor, num determinado momento, nos tira e nos pede para fazer algo diferente. Porque se é para fazer a mesma coisa, Deus não é incoerente, gente. Se é para fazer a mesma coisa, continua onde está. Se tirou, é porque é para fazer diferente. Saiu por rebeldia. Por rebeldia você sai, a casa dividida não subsiste, esse ministério não existiria mais. Foi falado para nós. Esse povo que saiu, faz um ano. No 2 ninguém mais vai conhecer eles. Quem são eles? Estamos completando esse mês 17 anos.
porque é do Senhor. Porque é o Senhor que nos trouxe até aqui. Então, vamos lá. Se o Senhor nos tirou de onde nós estávamos, fazendo o que nós estávamos fazendo, para fazer algo diferente, nós temos que buscar o que é essa diferença, temos que entender, temos que aceitar, temos que fazer. Então, não dá para estar aqui sendo, né, alguém que está fazendo igual fazia onde estava antes. Sabe? Nós temos que mudar. E o vinho novo, ele vai vir para o odre novo. Porque ele arrebenta o velho. Então, aquilo que eu vivi até o momento em que eu vim para cá, foi fantástico, te manteve diante do Senhor. Mas quando Moisés chega diante daquela sarça, a voz fala, viu, tira a sandália dos seus pés. O que te trouxe até aqui foi fantástico. Mas para que você caminhe daqui para frente, eu vou te dar algo novo. Tira as sandálias dos seus pés. Agora você vai para um outro nível. Então nós temos que entender o que é que o Senhor está nos trazendo neste ministério. O que Ele requer de nós aqui. Onde o Senhor nos levou. Onde Ele tem nos colocado. E nós temos que estar alinhados com a visão. Senão patina. E é nisso que eu entendo que o Senhor falou, opa, esse pessoal precisa ajustar o foco. Nós precisamos saber onde nós estamos. Nós precisamos saber o seguinte, deixando as coisas que para trás ficam, que o Senhor abençoe. Olhamos para o alvo. Para onde nós iremos ainda. E todos juntos, para o mesmo lugar. Né? No primeiro tempo a gente chutava a bola para um lado, agora virou, a gente está chutando bola para o outro. Está todo mundo, não fica um pessoal de um lado do campo, outro pessoal do outro. Todo o time vira junto. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Onde o Senhor tem nos dado. Não, onde estávamos, a bênção está lá com a medida que o Senhor tem para aquele lugar. Mas aqui, o Senhor tem nos abençoado com a medida que Ele nos trouxe, que Ele tem nos dado para um novo dEle. E é aqui que eu tenho que olhar, e é aqui que eu tenho que ter a minha atenção e saber o que o Senhor requer de mim. É aqui. Não tem mais lá. Não dá para olhar para o passado mais. É aqui. E é daqui para frente. Muito bem. Alinhados com a visão. Né? Cada um de nós vai discipular dentro dessa visão agora. Dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E aí nós temos o seguinte. Nós estamos numa igreja com fundamentos apostólicos. E aqui, a nossa motivação, estilo de vida, ministério, nós preservamos a glória de Deus. A glória são os feitos de Deus. Aquilo que o Senhor faz. Aquilo que o Senhor quer. Aquilo que Ele nos ordena. A glória de Deus é aquilo que é a manifestação dEle. Então, o que acontece? Aquilo que o Senhor nos der como direcionamento, nós temos que zelar por isso. A igreja nunca será verdadeiramente essa igreja apostólica se nós não lidarmos com pessoas, com a vida das pessoas. Não importa eu, pastor, o meu ministério de professor, o meu ministério do que quer que seja, o meu ministério de cantor, o meu ministério de músico. Não é isso, isso não interessa. Interessa aquilo que é o Senhor querendo cuidar das almas que Ele coloca nas nossas mãos. A glória dEle, para cuidar dos filhos dEle. É isso que o Senhor requer de nós. Cada um com seus talentos, cada um de nós chamados para fazer aquilo que o Senhor nos colocou, mas olhando para aquilo que é a vontade de Deus. Não é o meu reino aqui dentro. Não pode ser o meu reino aqui dentro. É o meu ministério, não é. Você não tem o seu ministério. Você tem um ministério que o Senhor te colocou dentro do todo, para cuidar de almas. É isso que nós fazemos aqui. Porque a partir do momento que as almas estão cuidadas, elas estão saradas, aí elas gerarão outras almas. Então você discipula. O apóstolo Paulo, ele fala, até que você consiga ver Cristo, olha para mim. Até que a pessoa, ela consiga passar para um outro nível, ela vai olhar para você. A sua alegria vai ser quando você olhar para essa pessoa e ver que ela caminha sozinha. Que ela caminha num outro nível. Esse é o seu legado. Essa é a sua recompensa. Nós não formamos pessoas dependentes da gente eternamente. Misericórdia, gente. Ligando 3 horas da madrugada na casa da gente. Senhor, pastor, eu tive um pesadelo. Liga para o pastor Ademir, gente. Sabe, tive um pesadelo. Para de comer para dormir. Né?
Misericórdia. Pastor, o diabo. E o diabo dormindo. O diabo, né? 3 horas da manhã. Bom, vamos lá. Na visão da nossa igreja, rapidamente, o que o Senhor nos pediu? Para que a gente divulgue e propague o evangelho, isso é missão da igreja. Antes de ser a visão, isso é missão de toda a igreja, né? Implantar igrejas é o que Ele nos deu como visão. Montar escolas para treinamento de líderes. Nós temos hoje a Academia Bíblica aqui. Nós temos 4 polos da Academia Bíblica hoje funcionando. Piracicaba, Rio das Pedras, Belém. E temos uma classe lá no Parque das Águas, né? Muito bem. Realizar trabalhos missionários através de viagens de curto e longo prazo. Temos feito, né? Aliviar a pobreza e o analfabetismo. Temos vários projetos dentro da igreja já nessa linha aqui, né? Alimentar e educar os pobres também. Implantar escolas seculares, hospitais e orfanatos. Ainda não estamos mirando aí, mas é o que o Senhor nos pediu. Prover ajuda humanitária às pessoas carentes, estamos fazendo. Isso na próxima semana, na quinta-feira, isso vai ficar muito mais evidente. Isso vai ser falado, vai ser apresentado de uma forma mais evidente para vocês. E ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso é a visão da nossa igreja de uma forma resumida. É nós sermos igreja, nós multiplicarmos a igreja, nós trazemos as pessoas à salvação num local onde ela possa ser igreja e ela possa multiplicar isso, e isso continuamente, até que o Senhor volte, tá? E para a gente finalizar, muito bem, nós temos que ter uma estratégia de discipulado. Então, a gente viu a questão de sermos sacerdotes, de estarmos alinhados, as questões todas que envolvem a nossa postura, aquilo que é a visão da igreja. Mas e qual é a estratégia que nós precisamos ter, então, para discipular? Como é que se discipula? Claro que em 4 horas, 2 hoje, 2 quinta, jamais a gente vai conseguir esgotar esse assunto, a gente está começando. Mas existe um modelo, e esse modelo é um modelo fantástico, que nós já temos experimentado, tá? Lucas 14:5. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado comer o pão no reino de Deus. Ou seja, Jesus ele fazia muito esse trabalho de trazer a mesa com ele, de assentar-se à mesa com ele, de ele falar à mesa e as pessoas ouvirem. E em ouvindo, as pessoas interagir, as pessoas colocarem os seus questionamentos, colocarem ali as suas dúvidas, colocarem aquilo que achavam. E isso, essa questão de estar à mesa, causa uma proximidade. Volto a falar, isso aqui é distanciamento. Tá? Você ter um púlpito e pessoas sentadas, isso aqui é um distanciamento. Você ter um altar e as pessoas sentadas, é um distanciamento. É claro que nós estamos todos juntos aqui, né? Mas para que a gente tenha intimidade, nós precisamos sentar juntos, olhar no olho, falar, ouvir, ver a expressão, ver a reação. Deixar o Espírito Santo falar. Tem alguma coisa ali que não foi falado. Na mesa existe essa intimidade, a possibilidade de cura. O alimento mostra isso, porque o alimento cura. A mesa é o local de comer. É um local onde a gente se alimenta, onde a gente recebe ali o remédio, recebe a cura. Nós temos a proximidade. Uma sala de GDA, uma casa onde todos estão sentados no sofá, todos ali conversando. Alguém fala, alguém lança o assunto. Mas as pessoas interagem, conversam. Isso é uma mesa. E é fantástico isso. A possibilidade de você ser responsivo àquilo que você está recebendo, isso é fantástico. Isso causa crescimento. Isso só é possível na mesa. E aí, nós temos então o modelo do discipulado 1 a 1, que é você caminhar com a pessoa, você conversar, você trocar ideia, um grupo pequeno, como nós falamos, mas nós estamos na nossa igreja, no modelo de uma igreja grande, com ministérios, com eventos, e nós temos ministérios grandes. É grande o número de jovens, é grande o número de homens, é grande o número de mulheres. E nós precisamos ter do Senhor, e estamos tendo,
direcionamentos para entender o seguinte: nós temos cultos na igreja. Nós temos o culto na sexta-feira à noite. Nós temos o culto no domingo de manhã, à tarde e à noite. Nós temos os pastores da casa sendo aqueles que trazem a palavra no culto ao Senhor. Então nós já temos culto. Se nós formos fazer nos nossos grupos culto de adolescente, culto de jovem, culto de homem, culto de mulher, é muito culto. E ali não são os pastores que estarão à frente. Funciona, chegou até aqui, mas é limitado, não consegue desenvolver. Nós precisamos buscar do Senhor, dentro daquilo que seja, aquilo que Ele nos dê como entendimento, para que seja algo bom, transformar essas reuniões em mesas. Ter ao invés de ter um culto de homens, como agora, né, o próximo já, não, vai ter uma mesa de homens, com a mesma quantidade de homens. E como é que eu faço isso? Não sei, vou buscar do Senhor. E a próxima reunião de homens, dia 29, será uma mesa de homens, com a mesma quantidade de homens que sempre esteve no culto de homens. Vai dar certo, pastor? Não sei, vamos experimentar. O que precisa mudar? Que o Senhor mude. Mas a mesa traz intimidade. A mesa traz relacionamento. O culto fica esse distanciamento. E aí o culto, existe um momento dele de culto. E nós já temos cultos na igreja. Então esses momentos de reuniões ministeriais precisam ser a mesa, porque na mesa existe um discipulado eficiente, um discipulado responsivo, um discipulado onde eu também posso perguntar, onde eu também posso colocar minha opinião, nem que seja errada. Eu preciso colocar para fora minha opinião errada para ser, de uma maneira muito sábia, corrigido, para que eu não continue cometendo esses erros. E é bom, quando a gente conversa numa mesa, eu exponho o meu erro. E aí o Espírito me corrige. Então nós precisamos, porque às vezes a pessoa vem para o culto, ela recebe o que ela quiser da palavra, pega um ponto aqui, um ponto ali, um ponto ali, mas aquilo que é o que ela acha e que está errado, que ela não sabe, ela leva para casa e continua errado. Se corrige isso na mesa. Se corrige isso nesses momentos de interação. Então, precisamos pedir para o Senhor nos dar estratégias de também nos ministérios nos relacionarmos como mesa. Porque Jesus fazia isso, ele sentava à mesa, não dava para ele ficar junto com os 12, com os 20 ao mesmo tempo, com os 30 ao mesmo tempo. No Sermão da Montanha, 5.000. Né? Então, mas ali era característica muito mais de mesa do que de pregação. Porque era um discipulado que ele estava fazendo ali. Então, é assim, nós precisamos receber do Senhor a estratégia para ir mais intimamente nas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nos grupos, para podermos tratar, porque de todo mundo aqui, a gente sempre ouve que foi feita a reunião, que foi feito. Ah, mas olha, tem problemas assim lá no grupo, tem problemas assim lá no grupo, tem problemas assim com pessoas lá que precisam ser tratados. Ora, então não foi eficiente como deveria ser. Para ser tratado tudo isso, e precisa ser tratado, talvez as estratégias tenham que ser mudadas. E eu vou falar que não é talvez. Precisa ser mudado. Precisa dar chance das pessoas participarem. Né? Na mesa, o lugar onde todos os obstáculos são colocados de lado. Onde todos se igualam e se sentam como iguais, como irmãos. A mesa é o local onde se declaram as verdades, onde se ouve com atenção, se medita, se tem a chance de expor o parecer sobre o assunto. A mesa, o local preferido do Senhor para falar com seus discípulos, ouvi-los e direcioná-los. Então, nós temos essa responsabilidade, que é essa nossa responsabilidade como discipuladores. Nós somos discipulados, seremos sempre, e temos que nos lançar como discipuladores. Passe pelo filtro do modelo sacerdotal. Dá atenção para o modelo sacerdotal. Vê aquilo que a sua vida
precisa se adequar diante daquilo que Deus pediu. Foi Deus que deu isso aqui, não foi Moisés, não foi Arão. Foi Deus que disse que tinha que ser desse jeito. Então pede para o Senhor tratar, de repente, Ele precisa tratar na sua vida uma relação financeira. Eu não entendo a oferta, eu não entendo o dízimo. Deixa Deus tratar isso com você. Eu não entendo por que eu não posso tomar uma bebida alcoólica. Deixa Deus tratar isso em você. Deixa Ele mostrar o porquê. Porque talvez na sua vida não tenha problema mesmo. Mas para a pessoa que está olhando para você, tem. E aí, eu tenho que padecer por Cristo. Eu morro, eu mato esse desejo meu para ganhar aquela pessoa. Isso é padecer por Cristo. Então, vamos entender o modelo sacerdotal. Vamos entender aquilo que nós precisamos estar alinhados com a visão. Vamos entender, vamos buscar a visão. Eu não sei a visão, eu não sei o que fazer. Como que ela pode se aplicar na minha vida? Vamos conversar, isso é discipulado. A Academia Bíblica está de braços abertos para receber você, para a gente ter tempo, né, para isso. Mas você pode multiplicar isso no seu ministério, a partir do momento, no seu grupo ministerial, a partir do momento que você receba e entenda isso. E tem que ser assim, né? Nós também precisaremos multiplicar isso nos ministérios, não depender só da sala de aula. Então, que o Senhor Ele nos faça ser esse modelo sacerdotal. E que a partir daí, a gente entenda que o Senhor quer que nós sejamos modelo para as pessoas venham a nos imitar. E que você não tenha barreira nenhuma em deixar que alguém te imite. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Você está disposto, já, a partir de agora, não responda, isso é pessoal. Você acredita que você é uma pessoa que está pronta para ser imitada, e a sua imitação, ela vai para o céu com o Senhor? Isso é de cada um. Isso é o que o Senhor requer de nós. Isso é discipulado. Amém? Eu podia cantar um pouco para animar agora, mas não vai dar certo. Bom, essa é a primeira parte, tá? Nós não queremos ser enfadonhos, nós queremos só colocar para pensar. Esses slides eu vou colocar em todos os grupos para que vocês possam estar pegando, né, e vendo. Essa transmissão está gravada para assistir. E é claro, isso aqui é só um apanhado geral. Tem muitos detalhes a conversar sobre tudo isso. Mas esse é um pontapé inicial. De foco. De onde a gente tem que olhar. Do que a gente precisa acertar. Para que aquilo que o Senhor pediu para a gente faça. Ajustar o foco. Pontapé inicial. Discipulado. Na quinta-feira, vai ser falado sobre liderança. E aí vai ser mais prático, inclusive. Vai ser algo mais dinâmico. Tá? E é algo aí a se aplicar dentro daquilo que é uma questão de liderança. E a gente vai se surpreender com aquilo que hoje, com 17 anos, o Senhor já nos permitiu viver. O pastor Ademir vai trazer para a gente essa questão, porque realmente a gente não para pensar. Mas o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. E cada um de nós somos participantes de tudo isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.